E aí, seres, beleza? Eu sou Betão de Souza, você está no canal do Betão. Em comemoração aos 800 inscritos, essa marca maravilhosa que a gente alcançou, na verdade a gente passou já 804, a gente está voando, meu Deus do céu. Eu postei lá no meu Facebook, no Instagram e no WhatsApp, pedindo que vocês façam perguntas, né? Pedindo que vocês fizessem qualquer pergunta sobre qualquer tema para mim. E esse vídeo aqui é para responder essas perguntas, que se não me engano deu 30 perguntas, e aí eu vou tentar responder elas. E sim, eu tô de bigode, se acostuma logo, porque é isso, você não vai ter... durante esse vídeo eu vou estar de bigode, então você vai ter que estar acostumado, beleza? Vamos lá. Bom, eu tirei o óculos que eu acho que devia estar fazendo reflexo, então eu tirei. E aí eu tive que colocar o computador bem pertinho de mim, porque eu realmente não enxergo. A primeira pergunta é da minha irmã, a Marília, que ela está fazendo aniversário hoje. Parabéns, meu Deus, parabéns para ela, mas enfim, mais uma vez, parabéns. E ela fez uma pergunta bem pertinente para o dia de hoje, que é... Por que a gente comemora a Sexta-feira Santa na sexta-feira? Você deve estar se perguntando, porque sim, mas perceba bem, tem um problema, né? Porque na Bíblia está dizendo que Jesus foi crucificado, morreu e ele ressuscitou no terceiro dia, certo? Então, se ele foi crucificado na sexta, então sábado primeiro dia, domingo segundo dia, ele teria que ter ressuscitado na segunda-feira. Então, por isso que há uma polêmica sobre se ele de fato foi crucificado na sexta-feira. A gente tem três teses para isso. A primeira tese diz que sim, ele foi crucificado na sexta-feira, é que os judeus contam o dia de forma diferente. Então, eles contam a noite de sexta-feira como um dia, o dia de sábado, né, até anoitecer outro dia, aí a noite de sábado o terceiro dia. Porque se vocês lerem lá a Bíblia e tal, quando Madalena vai lá ver o corpo, ainda estava de noite, ainda estava escuro, então não tinha amanhecido ainda, não era um novo dia, e o corpo de Jesus já não estava lá. Então tem essa primeira tese. Outra tese, né, também bastante defendida, é que na verdade há um erro aí, que Jesus na verdade foi crucificado na quarta, e aí dá certinho os 3 dias, né? Que é da quinta, sexta, sábado, e aí na noite de sábado para o domingo ele ressuscita, tá? Então, tanto que lá na Idade Média tal, tinham 2 dias de jejum, que era a sexta-feira e a quarta-feira, justamente por conta disso. E aí tem outra tese também que diz que não, ele na verdade foi crucificado na quinta, e aí conta a noite de quinta, sexta, sábado, e aí, né, a mesma fita. Então tem essas 3 teses. É bem complicado essa questão da Sexta-feira Santa, mas o que importa mesmo na real é a tradição. Embora possa haver alguma lógica aí, tipo, de fato houve um dia em que Jesus foi crucificado, embora eu não acredite que tenha havido o dia em que ele ressuscitou, mas enfim, embora possa haver uma lógica, talvez a quarta-feira seja o melhor dia para a gente colocar a crucificação, mas de fato o que acaba contando aqui é a tradição. Beleza? Acho que foi respondido. O Eduardo também falou para eu responder essa questão, então também você está aí contemplado nessa, beleza? A segunda é do Eduardo. Ele perguntou: por que tudo junto se escreve separado e separado se escreve tudo junto? Eu não sei. O mistério maior é por que a gente junto é errado, sendo que eu não vivo sem você. Terceira pergunta é do Hugo. E aí, Hugo? O Hugo, ele fez umas trocentas perguntas, todas relacionadas à Segunda Guerra Mundial. E aí eu vou juntar as do Hugo com a do Luciano Sedaro, que ele perguntou sobre Hitler. Primeiro, a primeira do Hugo foi o seguinte: para eu falar um pouco sobre os conflitos na Oceania e Ásia, que perduraram mesmo após a queda de Hitler, e que serviram de pretexto para a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Bom, seguinte, a Guerra do Pacífico ela é muito grande, muito maior do que as pessoas têm noção, assim. Ela é muito menos falada porque, obviamente, o principal palco de guerra acabou sendo a Europa, por conta de estar lá a Alemanha, Hitler, e foi para onde foram as tropas brasileiras, por exemplo, e a maior parte, né, dos países foram para lá. Então, por isso que a gente acaba aprendendo muito mais sobre a guerra na Europa. No Pacífico teve muita guerra, né, batalha naval. Recentemente saiu um vídeo aí da Batalha de Midway, que é uma das mais importantes. Mas resumidamente assim tal, a gente pode dizer que o problema é que no Pacífico tem muitas e muitas e muitas ilhas, né, cara? Isso é um problema
porque as tropas americanas, né, dos aliados, tinham que invadir cada ilha, e dentro dessa ilha o exército japonês usava táticas de guerrilha, que é bem complicada para você enfrentar com um exército regular. Então havia muitas mortes, muitos feridos em cada ilha. E eram ilhas que os japoneses não dominavam antes, né? Os japoneses dominaram ali muitas ilhas do Pacífico, além da Manchúria e Coreia. Então você imagina, se para dominar ilhas que não eram dos japoneses antes era difícil, que dirá invadir o Japão de fato, né? Eram ilhas também que os japoneses conheciam muito melhor o terreno, são terrenos acidentados, são 3 grandes ilhas e outras pequenininhas ilhas. Tem a população japonesa que era muito fiel ao imperador, então uma invasão do Japão, né, com o exército regular e tal, ia ser muito custosa para os americanos. E aí a solução da bomba atômica, ela é uma solução para forçar a rendição dos japoneses. Porque se fosse de fato, né, para destruir o Japão e tal, uma bomba cairia em Tóquio e outra em Osaka, né, não em Hiroshima e Nagasaki, que embora fossem cidades grandes até, não eram as cidades mais importantes do Japão. Essa foi a desculpa dada pelos americanos, tal. Eu não tenho muito uma opinião assim formada sobre isso, assim. Eu acho que toda guerra ela é absurda, e um ato de guerra ele é absurdo tanto quanto os outros atos de guerra. Que eu tenho pouca simpatia pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Primeiro porque o ataque a Pearl Harbor é um ataque covarde, né? Assim, mesmo sendo contra os Estados Unidos, é um ataque covarde. E também o que eles fizeram na Manchúria com os chineses, assim, algo muito mais terrível. Assim, isso eu vou falar, talvez seja até um pouco polêmico, mas é muito mais terrível do que os alemães fizeram com os judeus na Europa. Então, o que os japoneses fizeram contra os chineses é bem terrível, né? E diferente dos alemães, os alemães admitem o que fizeram, né, durante a Segunda Guerra, e até hoje pagam, quando eles descobrem algum sobrevivente em algum lugar, né? Acho que uns 3 anos atrás ou 4 anos atrás, descobriram sobreviventes no Equador e foram lá, fizeram questão de pagar a indenização para os caras. O Japão, ele diz que não foi o Japão atual que cometeu aquelas atrocidades, e sim o Império do Japão, que terminou na Segunda Guerra. Eles falam Império do Japão, se não me engano, mas que enfim, que era outro país, que não era o Japão atual, então eles não se sentem na obrigação de pedir desculpas e tal. E direto tem tretas entre, né, o Japão e China tal, por conta disso, tá? Então, espero ter respondido a questão. Qual que era a outra da Segunda Guerra que esse arrombado fez? Batalha de Stalingrado ou Dia D? O que foi mais determinante para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial? Então, eu sempre faço um exercício, né, nas aulas, que eu mando os alunos pesquisarem quantas pessoas morreram durante o Dia D e quantos quilômetros da Normandia até Berlim. E quantas pessoas morreram por dia em Stalingrado e quantos quilômetros de Stalingrado até Berlim. Eu até anotei aqui, no Dia D dá mais ou menos 6.000 mortes por dia, e da Normandia até Berlim dá 1.300 quilômetros. E em Stalingrado, no total, morreram 2 milhões de pessoas, assim, a batalha, se não me engano, é a batalha que mais morreu gente na história, e dá 10.000 mortes por dia, né, em Stalingrado. Então morreu mais gente por dia em Stalingrado, e de Stalingrado até Berlim dá 2.700 quilômetros. E de Stalingrado até chegar em Berlim, o Exército Vermelho foi libertando, né, os países, foram eles que encontraram Auschwitz, etc, etc. Enquanto do lado da Normandia para Berlim, eles libertam Paris, e também é bastante importante. Eu acho que é bem fácil dizer que a frente oriental, né, dos soviéticos é uma guerra que envolveu um número maior de soldados e de mortos, e que foi mais importante para enfraquecer as forças hitleristas do que a Normandia. E isso tem que pensar também que os aliados demoraram muito para criar essa outra frente de batalha, né? No meu vídeo sobre os motivos para as causas da Primeira Guerra Mundial, o terceiro que eu falo de corrida armamentista, eu explico um pouco sobre o plano Schlieffen, que os alemães eles sabiam que sempre souberam que se eles atuassem, se eles tivessem que enfrentar uma guerra em duas frentes, eles iam perder. E é isso que os soviéticos ficam insistindo para os aliados fazerem, que eles precisavam de outra frente ocidental para esmagar o exército alemão, né? Fazer com que ele
fosse obrigado a se dividir em duas frentes. E aí também foram os soviéticos que chegaram primeiro em Berlim e libertaram Berlim. Mas eu acho que mais determinante que tudo isso aí é a participação brasileira, porque se você parar para pensar, só quando o Brasil entrou que ganhamos a Segunda Guerra Mundial. Então, mais importante que Stalingrado ou que o dia D foi, obviamente, a tomada do Monte Castelo. E ele também perguntou aqui, puta merdinho, o caralho, monopolizou o bagulho. Ele também perguntou aqui se a gente pode, se teve outra guerra que a gente poderia chamar de mundial. Isso é muito louco de pensar, porque, por exemplo, se a gente pegar as guerras médicas entre gregos e o Império Persa tal, naquele momento muito provavelmente aquilo poderia ser considerado uma guerra mundial, né? O mundo era muito menor, mas ali a Pérsia, né, era um vasto império, né, que chegava quase até a Índia, então, e ali de onde hoje é Turquia, mais ou menos, até ali a fronteira com a Índia e a Grécia. Ali era uma proteção para o resto da Europa, que naquele momento não tinha nenhuma civilização assim tão avançada. Então, as guerras médicas, elas poderiam ser consideradas guerras mundiais, né? Mas é bastante complicado a gente chamar qualquer guerra de guerra mundial, né? Assim, no meu vídeo sobre se vai haver ou não terceira guerra mundial, eu falo justamente sobre isso, que para uma guerra ser mundial, ela tem que envolver pelo menos um país de cada continente, tem que envolver muitos países para que a gente possa considerar essa uma guerra mundial. E esse é um problema, inclusive, para a Primeira Guerra Mundial. Eu costumo dizer que a gente chama a Primeira Guerra de mundial do mesmo jeito que a gente considera o Palmeiras campeão mundial. Assim, não foi, né? Assim, mas a gente, para deixar as pessoas alegres, a gente acaba considerando. Mas a Primeira Guerra Mundial não foi mundial, não envolveu o mundo todo, assim como aquele campeonato de 1950. Obviamente não foi mundial. Vamos ser sinceros aqui. E, para completar com a Segunda Guerra, a pergunta do Cedar não é bem uma pergunta, ele pediu para falar sobre os atentados contra Hitler. Ele sofreu muitos atentados, ele foi um cara que era para ter morrido, né, e não morreu, aquela desgraça. Mas entre 1921 até 44, né, quando é a atuação política dele de fato, ele sofreu 6 grandes atentados. Né? O que eu acho mais interessante é um que rola em 1939, quando um carpinteiro comunista, ele passa meses preparando uma bomba. O Hitler, todo ano ele fazia um discurso num determinado local lá, de aniversário do putsch da cervejaria, da tentativa de golpe que eles fizeram na cervejaria lá em 1921 ou 22, não me lembro. E ele sabia que todo ano o cara naquela data fazia o discurso lá de trocentas horas, tal, naquele local. Então o que ele fez? Por meses ele montou uma bomba caseira, e também ficava entrando lá nesse local para descobrir o melhor lugar para colocar essa bomba, e ele coloca a bomba embaixo do palco com o timer da bomba para 144 horas. Então ele esteve na cervejaria muito tempo antes do dia do discurso. O que acontece é que nesse inteirinho entre ele fazer a bomba, colocar lá e tal, estourou a Segunda Guerra Mundial. Então o Hitler, que sempre fazia o discurso às 8h30, alguma coisa assim, ele adiantou o horário do discurso, ele fez o discurso às 8 horas. E aí ele termina o discurso por volta das 9h10 da noite, né, tudo noite. E o cara tinha colocado a bomba para estourar às 9h20. Então ele termina o discurso às 9h10, sai do prédio, às 9h20 a bomba explode, destrói o palco, cai o teto, o cacete e tal. Então o cara sobreviveu a essa. Então tem outros 6, tem o do filme do Tom Cruise, lá, o Valkyria, tal, na Toca do Lobo e tal. E além disso, né, ele passou por outros momentos. Ele, quando era criança, ele quase morreu afogado num lago congelado. Ele foi salvo por um padre. Mas a que eu acho mais louca é a da Primeira Guerra Mundial. O Hitler era um cara que ele lutou na Primeira Guerra Mundial, para você que não sabe. Inclusive é por causa da Primeira Guerra Mundial que ele tinha um bigodinho fininho, porque para colocar a máscara, para proteger o gás, não podia ter um bigodão como este que eu tenho. Então ele cortou bem fininho para poder encaixar direitinho a máscara. E ele era o cara que espionava as trincheiras inimigas. E aí numa dessas ele acabou sendo interceptado por um soldado inglês, Henry Tandey, eu acho que é assim, Henry Tandey, é alguma coisa assim que fala o nome dele. E era um cara, e o Hitler naquela época devia ter, sei lá, 20, 21 anos, e o cara ficou com dó de matar aquele garoto. E aí ele deixou o Hitler partir, e aí, enfim, o resto é história. Esse cara
ele acabou ficando famoso. Uma foto dele era muito famosa, que é uma foto que ele está carregando um companheiro de guerra dele nas costas, um colo, não lembro. E aí essa foto ficou uma foto muito famosa na Inglaterra e na Europa como um todo. E diz que durante o Tratado de Munique, que o Chamberlain, o Hitler e o Mussolini negociaram a invasão da Tchecoslováquia, o Chamberlain, que era o primeiro-ministro da Inglaterra antes do Churchill, ele vai até uma sala do Hitler, e na sala do Hitler tinha essa foto na parede. E aí o Chamberlain acha aquilo, né, curioso e pergunta pro Hitler por que ele tem aquela foto. E aí o Hitler conta essa história, que esse cara aí foi o que me salvou porque ele não atirou em mim. Então essa história parece ser verdadeira, assim, embora tenha um lance de lenda aqui em volta, mas o Henry Townend contava essa história e outras pessoas confirmavam. Então até ali ele escapou da morte e tal, assim como ele escapou da morte quando a trincheira dele foi atacada com gás, que ele conseguiu se proteger, se machucou bem, né, mas ele não morreu. Então, o cara era uma desgraça mesmo. Próxima aqui é da Sara, minha aluna. Beijo, Sarete. Legaliza o aborto ou não? Eu já falei isso em sala de aula, acho que talvez você saiba a minha resposta, mas a minha resposta é que eu só acredito que exista um único motivo para que a gente descriminalize o aborto, que é se a mulher quiser. Se a mulher quiser, ela tem que ter o direito de abortar, sim, né? E a gente só tem essa discussão porque é a mulher que engravida. Se fosse o homem que engravidasse, meu irmão, a gente ia fazer aborto na igreja, com o padre segurando na mão e falando: vamos lá, minha filha, vamos tirar esse feto daí. Porque eu sei que é uma discussão muito importante e interessante sobre quando que há a concepção da vida, o que é um ser vivo ou não, mas ao mesmo tempo as pessoas que são contra o aborto também são a favor do bandido bom, bandido morto, são a favor da pena de morte. Então essa questão de respeitar ou não a vida, eu acho uma puta de uma hipocrisia, e aí eu não acho nem que vale a pena discutir. Eu acho que as únicas pessoas que podem falar sobre isso de modo apropriado são realmente as mulheres, porque elas que têm que carregar a criança e tal. Porque se a gente for parar para pensar sobre a concepção da vida e etc., se a gente considerar cada esperma como um pedacinho de vida, qualquer garoto é um genocida, né? Então vamos pensar aí um pouquinho melhor sobre essa questão. Mais um beijo, obrigado, Sara, pela pergunta. Minha esposa, que não está aqui, perguntou para eu fazer um geralzão sobre a história da domesticação dos felinos. Ela manja muito mais que eu dessa história. O que eu posso dizer é que o gato, né, ele é um animal que já veio perfeito pra gente, porque a história da domesticação dos animais, de modo geral, são que a gente procura na natureza animais que possam completar o que a gente precisa. Gado, por exemplo, não o gado atual do Bolsonaro, mas o gado que de fato tem alguma utilidade, porque o gado transforma algo que a gente não come, que é mato, né, que é grama, em algo que a gente pode consumir, que é a proteína dele próprio, assim como leite, etc. Então a gente sempre acabou fazendo várias mudanças, né, selecionando animais para que o nosso consumo, diferentemente do gato, que por milênios a gente só criava o cara, assim. Então por isso que os gatos, não estão aqui agora, mas diferente de outros animais que a gente domestica, eles não estão completamente domesticáveis, porque para o que a gente precisava dele no momento que a gente começou a criá-los, ele já era perfeito. A gente precisava que ele caçasse ratos, porque nós guardávamos trigo e etc. E isso acabava virando criador de ratos, e aí os gatos eram muito bons para isso. Então a gente só tirava o bichinho da natureza, colocava lá, o gato ficava suavão, porque comia os ratos lá e tinha proteção, e a gente não precisou ensinar o gato a caçar rato, nada, tudo era do instinto dele. Por isso que você chama um gato, ele não vem, embora nossos gatos até venham, mas enfim, ele vem se ele quiser, né? Ele não está aqui para obedecer você. E é o máximo que eu vou falar sobre isso. O Danilo Teixeira, beijo Danilo, perguntou para mim se eu sou Vasco. Sim, na verdade eu torço para 5 times diferentes. Aqui em ordem de torcida, né? O São Paulo, o Vasco, o Sport, o São Bernardo e o LA Galaxy dos Estados Unidos, tal qual o David Beckham. Teve um momento da minha vida que eu gostava muito de assistir futebol, muito. E a coisa que eu mais gosto de futebol é torcer, cara. Eu dificilmente eu consigo entender futebol como outra coisa que não seja um entretenimento, né? Que eu vou torcer para um lado. Para que eu tivesse mais jogos interessantes, eu acabei
uma série de motivos, tal, me afeiçoando por um time ou outro, né? O Vasco por causa do Romário. O Romário, meu maior ídolo no futebol sempre foi o Romário, sempre gostei demais do Romário. O esporte, porque minha família é de Pernambuco, eu gosto muito das cores e tal, a minha torcida pro Flamengo, que tem as mesmas cores, mas o esporte, São Bernardo, porque, enfim, eu sou de São Bernardo, e o Galaxy por causa do David Beckham, cara, eu sempre gostei muito dele, mas eu achava muito xarope torcer pra Manchester e Real Madrid e tal, mas quando ele foi para os Estados Unidos e o futebol lá era muito amador naquela época, eu achei legal, tal, torcer, tem uma camiseta que a Julie me trouxe de lá e tal, que tem até hoje, uma camiseta ótima do Galaxy, e então eu trouxe para 5 times que eu acho da hora. Falando nisso, o Dal, perguntou Se hoje tem gol do Ribamar. tem sim, e eu esqueci de deixar o funk preparado aqui para poder tocar, mas tem o funk do gol do Ribamar, que os moleques jogam diferente. A Ana Beatriz, minha aluna também, um beijo Ana, ela fez uma pergunta muito louca, que é o seguinte: Qual a sensação ao saber de que muita gente aprende contigo, que eu inspiro uma galera, tipo ela, mentira, e ainda motiva esse pessoal? Eu não tenho noção disso não, na real, assim. Ano passado, né, eu dei aula para os 4 nonos anos que tinham no Ademar, e no final do ano eles fizeram um TCA, né, trabalho de conclusão do ano, eu nem sei o que quer dizer TCA, não lembro. E foi muito engraçado assim ver que alguns alunos, eles tinham um trejeito ou um jeito de falar uma palavra ou o uso de uma determinada palavra muito parecido com o meu. E isso você talvez não tenha noção do quão gratificante quando a gente olha para um adolescente e tal e consegue enxergar que eu fiz alguma diferençazinha ali e tal. Embora no seu caso e no caso de muitas pessoas, inclusive da sua sala, né, que a sala da Ana é uma sala que eu conheço os caras desde o 6º ano, estou com eles junto faz muito tempo. Eu acho que eu não tinha muito o que fazer não, vocês já eram todos maravilhosos mesmo, assim. Se eu contribuir alguma coisa, eu acho que a contribuição é muito pequenininha, porque já eram pessoas ótimas, assim, inteligentíssimos e tal. Eu brinco muito da Tainá, ser minha filha e tal, mas eu considero aquela galera toda, assim, como meus irmãos mais novos, meus filhos, eu não sei como terminar assim, porque são pessoas que eu vi crescendo e que, embora eu talvez nem sempre reconheça, né, eu sei que alguma coisa que eu falei nesses 5 anos aí tenha ficado com essa galera. Eu acho que talvez o maior salário, né, de um professor talvez seja esse mesmo, assim, de olhar, né, para os alunos e enxergar neles qualidades que eu não enxergo sequer em mim. Então é isso que eu sinto quando vejo você falando, quando vejo outros colegas falam, a Sara, né, fiz a pergunta, quando eu converso com ela, eu penso, pô, né, olha só, ela tá, como ela cresceu e como ela cresceu, você e os outros alunos, e como vocês podem ir muito além do que eu pude ir. Então acho que é isso, um beijo, obrigado pela pergunta. O Dan Righetti perguntou aqui. Uma coisa que nunca soube de você, qual o seu personagem favorito dos desenhos clássicos da época da Hanna-Barbera e afins? Nossa, cara, é muito desenho, assim, eu acho muito louco porque tem ali um limbo ali entre 1960 até começo dos anos 90, em que todo mundo viu os mesmos desenhos. Tipo, os desenhos que eu via na TV eram os mesmos que meu pai via, que meu tio via, que enfim, que todo mundo via, que eram os Pernalonga, Tom e Jerry, Jetson, Flintstone, tal, que são desenhos muito antigos, mas que eu também acompanhei e muita gente acompanhou. Eu acho que é difícil falar um só, mas eu acho que o primeiro que veio na minha cabeça é Johnny Quest, desses desenhos antigos, assim, é o Johnny Quest. Eu gostava muito de Johnny Quest, e aí quando eu revejo, vejo que é muito mal feito. Eu gostava muito de Space Ghost, acho que é Space Ghost que eu mais gostava. Space Ghost era eu achava muito bom. Eu não revi Space Ghost, eu pretendo não rever, pra ficar com esse negócio na minha cabecinha de que era bom. Thundercats, já mais recente, né, Thundercats, Tom e Jerry, Pernalonga, todos esses eram desenhos que eu gostava muito, assim, passava horas assistindo. E ainda tinha esse lance de ver com o meu pai, ver com a minha mãe, porque eram os mesmos desenhos que eles viam e tal. Talvez a mesma coisa que muita gente tenha com Chaves, né? Eu até gosto de Chaves, mas nunca fui um grande fã de Chaves. Mas tem esse lance, né? O bagulho passa desde o começo da década de 80, então várias gerações cresceram vendo Chaves, então um cara da minha idade, por volta dos 40 anos, e um garoto de 11 anos podem conversar de Chaves porque tiveram acesso à mesma coisa, isso é bem interessante. Mas eu acho que seriam esses, se for pra falar 3, Johnny Quest, Space Ghost e...
E Johnny Quest de novo. O Rodrigo Santana também foi meu aluno. Beijo, Rodrigo. E eu continuo dizendo que não há nenhuma outra solução que não seja o anarquismo. E você não me respondeu ainda. Por quê? Porque não tem outra solução. Mas enfim, ele estava me perguntando, fez uma pergunta que foda. Que é o seguinte. Na história dos Estados Unidos, um dos personagens mais injustiçados foi o Nikola Tesla, que perdeu pro Thomas Edison, tal, tem uma história maravilhosa. Mas no Brasil, existe alguém que merece mais reconhecimento do que realmente foi concedido? Cara, muita gente. Estava falando aqui com a Adriana quando eu recebi essa pergunta, né? Ela falou da Dandara, né? Quando a gente fala da história dos Palmares, né? De zumbi, da consciência negra, se fala muito do zumbi, se discute muito a figura tanto mitológica quanto histórica do zumbi, se fala muito pouco da Dandara. Também lembrei de outra mulher, a Maria Lacerda, do início do século XX, né? Uma anarquista, fez textos maravilhosos e tal. Mas nós tem muita, porque a história do Brasil, ela, infelizmente, né, a gente tem esse jeito meio tosco de lidar com a história, de transformar pessoas erradas em heróis, né? O Duque de Caxias ser considerado um herói, por exemplo, que é um cara que assassinou o pobre pra cima e pra baixo durante o Império. Tanta gente fala de Dom Pedro II, nossa, né? Péssimo líder da nação. José Bonifácio, por exemplo, é um cara muito mais interessante, mais importante, assim, eu acho que ele. Leopoldina, nossa, mas não é uma história que, falando de Segunda Guerra, talvez por isso eu esteja pensando, mas a história da participação brasileira na Segunda Guerra, ela é muito subdimensionada, assim, a gente tira muito sarro. O próprio nome Pracinhas, né, é uma tiração de sarro com a Força Expedicionária Brasileira, e é muito louco pensar que a culpa é dos militares, né, porque a educação no Brasil, ela foi dominada pelos militares entre 64 e 85, que é, assim, a maioria das pessoas que tem da minha idade para cima, né, então de 30 e tantos anos até 60, 70, tiveram aula durante a ditadura militar, e pouquíssima coisa a gente sabe sobre a FEB, né? Os militares não investiram, né, em criar uma questão heróica, né, para a FEB, e isso é muito triste e tal, porque se na década de 60, 70, 80 a gente tivesse feito esse resgate, a gente teria hoje, por exemplo, documentários com depoimentos dos soldados, e podia levar os caras lá para a Itália para eles explicarem e tal, e hoje, né, a maioria já faleceu. Então, recentemente que houve um resgate, né, da história da FEB, nos últimos 15 anos mais ou menos, a gente já não tem mais os caras para poder saber mais das histórias, ter o depoimento deles e tal, e poder homenageá-lo. Então, eu acho que a FEB é uma. Eu acho que as revoltas durante o Império, Cavanagh, Sabinada, tal, são todas histórias maravilhosas de como o povo se organiza e enfrenta, né, o poder, naquela época, né, o poder imperial e tal, e a gente coloca tudo no mesmo balaio, né, essas revoltas aqui contra o Império. Vou falar várias coisas assim, mas eu acho que talvez um personagem só é difícil falar, um único personagem só que seja pouco valorizado. Eu não consigo responder essa questão, acho que são tantos, eu não consigo destacar um. Acho que a história do Brasil toda é cheia desses personagens que deveriam ser mais. Tipo o Santos Dumont, por exemplo, um personagem estupendo que, embora a gente reconheça, né, tem aeroporto no nome do cara e tal, a história dele em si, ela é pouco contada, né? E é uma história, recentemente, um ano ou dois, saiu uma biografia belga dele, e falando sobre a questão dele ser homossexual e tal, e eu acho que por isso a gente fala tão pouco, né, do Santos Dumont, por conta dessa questão da sexualidade dele, o que é muito, muito, muito triste, né? Mas espero ter tentado responder a questão. Falei, Rodrigo, falando sobre LGBTQI, eu nunca sei direito, LGBT+, LGBTQI, não sei. O Marcelo, aliás, um beijo, Marcelo é um dos homens mais bonitos do mundo. Ele me fez a pergunta sobre como tratamos os LGBT na história, né? Se a gente enxerga os LGBT como um agente de transformação. Eu acho muito louco esse tema da sexualidade na história, né? Quando dou aula para primeiro ano e para sexto ano, eu sempre falo sobre como que os gregos enxergavam a sexualidade, como era uma forma muitíssimo diferente da gente enxergar, e inclusive os romanos enxergavam a sexualidade muito diferente da gente, e como, né,
essa sexualidade padronizada recente, né, de heteronormativa e tal, ela não é natural, vamos dizer assim, tipo, ela não está ao longo da história, não é ela a predominante e nem ao redor do globo, né? Tem várias sociedades que tratam a sexualidade de modo muito diferente do nosso, e os gregos tratavam a sexualidade de um modo muitíssimo diferente, né? Era completamente, não era só possível, como muitas vezes era preferível o relacionamento entre homens do que com homem e mulher. A gente vai falar dos espartanos, por exemplo, que os generais espartanos motivavam, né, os soldados a ter relacionamentos entre eles, porque acreditavam que se você estivesse lutando do lado da pessoa que você ama, você ia lutar com mais fervor, com mais vontade de vencer. Mas, infelizmente, após a Idade Média e tal, a gente vai ter um recrudescimento muito grande na questão da sexualidade. A vitória, né, do cristianismo traz isso, né, porque mesmo em religiões pagãs também havia, nas pagãs europeias, também havia, né, mais formas de você manifestar sua sexualidade. E como eu acabei de falar, Santos Dumont tem isso, né, porque recentemente é preferível você esconder, né, as preferências sexuais e tal dos personagens históricos, ou usar dessas preferências sexuais para atacar, né? Assim, eu lembro há anos atrás tinha muito isso com relação ao Hitler, que uma das formas de as pessoas detratarem o Hitler era duvidando de sua sexualidade e tal, por causa do casamento com a Eva Braun e etc. E a gente só mostra como a gente evoluiu nessa questão, né? Assim, Alexandre Magno, por exemplo, provavelmente, não, assim, na minha opinião, o maior general da história do mundo e tal, ele era homossexual, sim, né? Tipo, ele foi criado numa sociedade grega em que o homossexualismo era aceito, e ele termina a vida não do lado da mulher que ele amava, mas do lado do homem que ele amava. Então, essa questão da sexualidade do Alexandre Magno, ela é sempre jogada para escanteio e tal. Não se fala muito disso, fala, não dá para ter certeza e tal. Quando, obviamente, dá para, se você lê a história, se você pesquisa sobre, você sabe que dá para ter certeza, né, sobre isso. Mas eu acho que, assim, infelizmente, a gente não vê, não trabalha, assim, eu até tento trabalhar, mas os livros didáticos não trabalham a questão LGBT tão bem quanto deveriam. E eu acho que conforme o tempo for passando, a partir de agora, né, os próximos 10, 15 anos, a gente vai trabalhar melhor isso, porque não tem jeito, né? Assim, as pessoas cada vez mais manifestam sua sexualidade não se importando com o que a sociedade ou uma parte da sociedade pensa ou não. E isso é um caminho sem volta, né? Então, eu acho que a gente vai cada vez mais tratar disso e com naturalidade. Eu acho que essa é a grande questão, é tratar isso com naturalidade, né? Quando eu falo sobre sexualidade grega ou romana e tal, não, nossa, olha só como é que eles eram, tipo, não, isso era parte da vida, tipo, assim como hoje é normal um homem casar com a mulher, naquela época era normal um homem com amizade com o outro ter relação sexual ou algum tipo de relação sexual, assim, dessa forma. Foi redundante, eu acho, mas eu acho que eu consegui responder. Então acho que era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Forte abraço, falou!